Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Graça e paz, pessoal. Estamos no ar com mais um programa Vida na Palavra. Eu me chamo David, sou secretário e líder dos jovens da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim. E eu estou aqui com o nosso querido pastor Roberto. Já ele vai dar um alô aí para vocês. Aumenta o volume da sua rádio. Todas as terças-feiras de 1h10 a gente está aqui. E hoje tem muita gente conectada, pastor. Sua esposa Daniele está conectada conosco. Nossa querida irmã Ângela. Irmã Ângela tem uma lojinha abençoada, está conectada também. A irmã Marilene conectada. Irmã Divaneide lá de São Vicente. Irmã Maria da Guia lá de Brejinho também. O povo de Brejinho também conectado, pastor. Irmã Bia, esposa de Léo, conectada. Irmã Fátima conectada. Muita gente conectada mesmo. Irmã Daça, como sempre, a paz, irmã Daça. Irmã Edilma lá de Brejinho. Irmã Sunsa de São Vicente. Muita gente conectada conosco, pastor. A audiência tá boa hoje. E vocês ficam no ar, fiquem atentos. Nós temos uma palavra hoje abençoada. A continuação do programa passado para você receber a palavra de Deus. Desde já fecha os teus olhos. Quero fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um programa, Senhor. Nós te pedimos, Pai, abra o nosso entendimento, Espírito Santo. Abra o entendimento de cada ouvinte para a gente compreender a Tua santa e poderosa palavra, Pai. A tua palavra é poderosa e preciosa para nós, Pai. Abra o nosso entendimento e desde já nós repreendemos todo o empecilho. Em o nome de Jesus, todos dizem amém. Eu queria desde já passar para o nosso pastor, tanto para ele falar aí com vocês e a gente já dá início à palavra do Senhor. Amém. Olá, pessoal, boa tarde, graça e paz. Tem aqui também nossa querida irmã Ângela que entrou, né, Priscila. Sem contar aquelas pessoas que estão acompanhando, né, Henrique. Amém. Que estão nos acompanhando também diretamente pela rádio, né? Alguns estão nos acompanhando pela internet. Pelo link, né? Pelo link. Mas outros estão acompanhando diretamente pela rádio. E vamos lá avançar, nós vamos dar continuidade àquele tema poderoso que nós estudamos, né, terça-feira. Livro de Mateus, capítulo 4. E esse é um dos propósitos, né, David? Isso. Programa da rádio, aqui o tema da rádio é Vida na Palavra. É levar e conduzir as pessoas a vivenciar, né, andar pela palavra. E viver a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a própria escritura, né? Aquele que Deus deixou para nós por meio da sua escritura, que é a palavra de Deus, chamada Bíblia. Mas enfim, vamos lá. Você pode estar abrindo aí a sua Bíblia na sua casa para poder estar acompanhando o estudo da palavra do Senhor. Mateus 4, né? Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus, né? E nós estamos meditando em cima desse texto. David, você sabia que esse momento que Jesus passou no deserto foi um divisor de água, foi ali na verdade foi uma decisão. Muitas pessoas não têm noção do quanto esse momento foi representado, né? O quanto foi precioso, né? Às vezes a pessoa lê o texto de Mateus, porque segundo o texto de Mateus, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado pelo diabo. Ixi. Mas tem muita reflexão aqui para nosso dia a dia, para nosso viver, né? Mas aqui foi um momento decisivo, porque o diabo tentou porque poderia enganar, né? Se não fosse uma tentação, que às vezes a pessoa pode dizer, mas ali não foi uma tentação, não. Foi uma tentação, era possível Jesus ter caído nessa tentação, era possível.
E a história da humanidade foi decidida ali. Como assim, pastor? Claro que o período que Jesus viveu na terra, ele ainda continuou sendo tentado pelo diabo, mas a decisão, a guerra começou ali, a batalha começou ali, no deserto, quando Jesus estava ali com o diabo. Porque ali, assim como o diabo tentou Adão e Eva e fez com que ele caísse, né, ali tomando o reino do mundo, o governo do mundo, Jesus, ele é Deus, mas ele estava em figura humana ali. Ele deixou toda a sua glória, todo o seu poder, né, do céu, e estava como homem, ser humano na terra. É verdade. É tão interessante, pastor, que logo atrás, né, nos versículos anteriores desse capítulo 4, no capítulo 3, diz que Jesus foi batizado e o próprio Pai falou, né, este é meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, Deus falou a todos que estavam ali que Jesus era o Filho de Deus. Justamente. Logo após aconteceu isso. E ali no deserto, quando Jesus foi tentado ali, o diabo estava tentando para derrotar ele. Se ele caísse na tentação, era o fim da humanidade. Ou seja, toda a humanidade estava selado ao lago de fogo, na eternidade, né? A condenação eterna. Era necessário um homem vencer o diabo. Então não podia ser o próprio Deus. Por isso que Jesus deixou sua glória no céu. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, né? Para poder, ele operou no Espírito, mas ele deixou sua glória no céu. Porque na guerra entre um homem e Satanás, no jardim do Éden, quem venceu não foi o diabo? Quando tentou Adão? Adão e Eva, não foi? Então Jesus precisava vencer o diabo na condição de ser humano. Ele não podia estar na condição completa de Deus. Era necessário ele se desfazer de toda a sua divindade, era toda a sua glória, estar como homem. Então, Mateus capítulo 4, na verdade, fala de uma batalha espiritual, onde tudo foi decidido ali. E ali houve a conquista, né? Jesus venceu o diabo. Progressivamente, durante sua vida na terra, ele teve outras tentações, né? Que a Bíblia diz que o diabo parou de tentar Jesus aqui por um período de tempo, mas então significa que ele voltou a tentar. Verdade. Mas era necessário Jesus vencer todas as tentações. Sendo assim, vamos trocar esse microfone aí. Sendo assim, ele venceu o diabo. Como foi que ele venceu? Ele venceu porque ele não caiu na tentação de Satanás, né? Então, ele venceu ali. Quando ele não caiu, ele acabou vencendo. E ele vencendo o diabo, ele deu direito ao ser humano da sua salvação. Por isso que a Bíblia diz, todo aquele que vem a ele jamais, todo aquele que vem a mim, diz assim, né? Jamais eu o lançarei fora. Por isso também está escrito na palavra do Senhor, que é necessário que nós confessemos Jesus como único e suficiente Salvador, né? Para que a gente possa ter o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. Mas enfim, no versículo 1, eu me lembro que a gente tinha comentado o versículo 1, que fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Eu me lembro que eu falei que a gente não sabe, assim, dizer se realmente o diabo estava lá em forma corpórea, né? Em forma humana, se ele se transfigurou, porque é possível, né? Os anjos se transfigurar, né? Para tentar Jesus, ou se foi realmente uma tentação mental, né? Não sabemos afirmar que o diabo estava presente de uma forma ou de outra. Mas trazendo para comparação, né, David? O diabo também pode tentar as pessoas sem apresentar-se, no caso mentalmente. Que nem aconteceu com Pedro, né? Que Pedro Justamente. falou com Jesus que não ia deixar Jesus morrer, e o próprio Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás. Justamente. Ou seja, ele não estava vendo, mas Isso. pelo Espírito ele sabia que ali era o diabo tentando. Igual o diabo tenta muitas pessoas, né? Sem estar ali, sem a pessoa ver, né? Porque ele é espírito, mas ele continua tentando. Mas interessante que Jesus venceu essas tentações. E dando também um exemplo que nós podemos vencer no nome dele. Oh, glória. Assim como ele venceu, nós podemos vencer. E eu me lembro que a gente comentou o versículo 1, só recapitulando. O versículo 1 diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. E eu me lembro que eu falei, é possível algumas pessoas estar passando por provas agora.
Por situações desagradáveis, né? Para isso, você não deve tirar para... mas por que está acontecendo comigo? Você não deve indagar a Deus, né? Questionar, nem murmurar, nem reclamar. Às vezes é uma permissão de Deus para nos capacitar, para nos treinar para algo grande que Deus tem pra gente, preparado pra gente. É tanto que tem um versículo, pastor, que diz que quanto maior a tribulação, maior será a glória de Deus revelada. Ou seja, é para a glória de Deus ser maior. Que nem Lázaro estava doente e morreu, mas para quê? Para a glória de Deus ser maior, né? É. Interessante que a gente é provado, é tentado constantemente. Por exemplo, você é provado a reclamar da comida, você é provado a reclamar, ficar insatisfeito com trabalho, situação, com o trabalho, com alguém, com seu patrão, não é? E tudo isso a gente tem que entender que são tentações de Satanás, para que a gente não possa cair. Lembrar, mas rapaz, meu Jesus passou por essas tentações, eu estou passando. Mas a questão, você vai cair? Né? Você não pode ceder à tentação. O que eu achei bonito diante da tentação de Jesus no deserto foi porque ele estava tão firme que ele não cedeu. Eita glória. Se a gente tiver essa consciência, David, que é importante a gente ter essa consciência. A gente ter essa consciência de que a gente sempre vai ser tentado. Porque quando a gente tem a consciência de que eu estou sendo tentado, então eu não posso ceder, porque existe um mal que está me tentando. Né? O diabo vai usar todas as formas. Vai tentar o marido para que traia a esposa, tentar a esposa para trair o marido, vai tentar as pessoas negarem a sua fé, vai tentar as pessoas falarem mentira. Né? Forte. Eles vão, até por exemplo, questão de venda de voto, compra de voto, que a gente está em tempo de política. Né? Se a pessoa vende o seu voto, eu vou vender meu voto por causa disso. Ele está caindo numa tentação do próprio Satanás. Ele tem um preço. A pessoa que vende seu voto, ele tem um preço. Né? Tem um preço. Então o diabo tudo isso ele está vendo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu estou falando para quem realmente tem temor de Deus, quem se converteu verdadeiramente, ele não pode negar a sua fé. Ele tem que ser fiel. Ô pastor, e tem pessoas que dão a palavra, né? Diz, não, eu vou votar em você e acaba não votando. Isso é uma mentira, né? Não cumpre, isso é mentira, né? Mas para as pessoas que não têm o temor de Deus, né? Elas vivem de qualquer forma, né? Aí elas fazem isso porque elas não temem a Deus. Agora o problema é, eu não posso pensar só na vida agora, né? Um dia eu vou estar diante do meu Senhor. Eu quero a minha salvação eterna, né? Para você ter a sua salvação é necessário um arrependimento genuíno e uma transformação de vida. Mas enfim, continuando aqui, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, né, para ser tentado, e no versículo 2 diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Eu me lembro que eu comentei a importância do jejum para fortalecer o espírito, né? Quando nós jejuamos, nós fortalecemos o nosso espírito para vencer as obras da carne. Justamente isso, Jesus estava em preparação. No caso, Jesus não comeu, mas provavelmente dá a entender que ele bebeu água, mas ele não comeu. Mas existe também alguns tipos de jejum, como o jejum de Daniel, que no caso Daniel tirou parte dos alimentos e comeu ali só legumes e verduras. Nós chamamos isso de um jejum parcial. O importante é que jejum, para que você fortaleça o seu espírito. E no versículo 3, eu estou só fazendo um comentário em cima dos versículos, para a gente poder... Recapitulando. Recapitulando, poder adiantar para que a gente possa terminar, que a gente começou a semana passada a estudar Mateus capítulo 4, que traz muito ensino para a gente, David. A gente precisa entender, porque Satanás é o nosso adversário. Às vezes a pessoa pensa que o adversário são pessoas. Não, o diabo usa pessoas, mas o nosso adversário é Satanás, é o diabo, ele que veio para matar, roubar e destruir. Eu preciso estar atento concernente a isso. No versículo 3, a Bíblia diz que o tentador se aproximou de Jesus e questionando se ele era realmente filho de Deus. E ele disse assim: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então por que ele colocou se tu és? Né? A própria Bíblia diz o tentador, porque o diabo é tentador. Se tu és, ele tentou colocar dúvida no coração de Jesus. Rapaz, será que eu sou quem realmente eu sou? Será que eu sou filho de Deus? Será que aquela voz quando eu fui batizado, que desceu uma pomba, será que aquilo era Deus mesmo falando comigo? Ele tentou jogar uma dúvida na mente de Jesus, dele, né, pastor? Assim, a respeito da identidade. Isso. Quem ele era, quem Jesus era, quem nós somos. Hoje o diabo também vai jogar dúvida.
quem você é em Cristo, no dia que você nasceu de novo, você é a semelhança de Deus, você é mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O diabo sempre vai criar situações para questionar: será que tu pode mesmo? Será que tu é quem tu diz que é? Será que teu nome está escrito no livro da vida? Não é? Ele vai tentar de todas as formas colocar esses pensamentos e essas dúvidas. É interessante que ele trabalha nos pensamentos, nas imaginações. É forte. Então, por isso que a gente vai estudando a palavra, o nosso conhecimento, entendimento vai se abrindo para que a gente possa se defender. Jesus precisou se defender do diabo e nós precisamos também nos defender. Então, quando no versículo 3, Satanás, ele diz assim: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele tentou Jesus em cima da necessidade dele. Isso. O diabo sempre vai tentar você em cima da sua necessidade, daquilo que você está precisando. E pastor, o interessante é que a Bíblia não diz que Jesus falou que estava com fome. Mostrando a humanidade dele. Isso, né? Justamente. A Bíblia diz que ele teve fome. Nesse momento que ele teve fome, foi o momento que o diabo veio tentar com comida, não foi? Justamente. Nossa. Apresentou. Mas tu não é quem disse tu é. Por que tu não faz essas pedras transformar em pão? Porque se tu é realmente filho de Deus, tu tem poder. Em outras palavras, Satanás estava dizendo isso. Só que Jesus, ele sabia que se ele fizesse aquilo, ele ia tentar a Deus. Não é? E ele não poderia tentar, porque tentar a Deus também é pecado. Imagina uma pessoa subindo em cima da igreja católica e dizendo assim: eu vou subir e vou pular, porque a Bíblia diz que Deus deu ordem aos seus anjos, está escrito lá no Salmo 91, e os anjos vão me amparar e eu não vou morrer. Aí você acha que os anjos vão realmente amparar? Não, ele vai cair e vai morrer. Por quê? Porque ele tentou a Deus, ele provou a Deus. Uma coisa é Deus enviar os seus anjos para nos guardar diante de uma situação. O diabo está preparando tipo um acidente, você vai viajar no seu carro e o diabo está arquitetando um acidente para tirar a sua vida. E Deus viu aquilo e enviou os seus anjos para o proteger e o guardar e o livrar do mal. E às vezes a pessoa reclama, tipo, você está viajando, vai para Recife tal, e o pneu do carro fura. Aí o cara, mas rapaz, e começa a reclamar, começa a xingar e murmurar. Por que não agradece a Deus? Às vezes é um livramento. Será que Deus não permitiu aquilo acontecer para te guardar de um grande acidente por questão de minutos lá na frente? É forte. Teve até um testemunho, pastor, uma vez, que um rapaz, ele ia sair de casa e a mãe não deixou. E ele ficou todo encabulado, né? Rapaz já grande, oxe, minha mãe não deixou sair de casa, ficou encabulado e ficou com raiva da mãe, disse até umas coisas com a mãe dele. E quando foi no outro dia, ele soube que teve um tiroteio na praça. E era, se eu não me engano, era justamente para a praça que ele ia. Ou seja, naquele momento que ele ia para a praça, estava prestes a acontecer o tiroteio. Foi um livramento de Deus grandíssimo. E ele não sabia. No momento ele ficou encabulado, pensando que era a mãe que era ruim e tal. Mas era Deus livrando da morte. Tem outra história também, não sei se é verídica, né, ou se é um conto, mas eu vou contar aqui, eu acho que algumas pessoas já viram. Que uma filha bem rebelde, né? A mãe tinha pedido para ela não sair de casa, ela bem rebelde. E ela pegou o carro da família e saiu, né? E tinha colocado algumas coisas lá dentro da mala do carro, inclusive uns ovos, né? E a mãe disse assim com aquele sentimento no coração: vai com Deus, minha filha, Deus te proteja. Ela disse: só se ele for na mala. Olha, só se ele for já ouviu falar? Eu não estou bem como foi, mas foi mais ou menos nesse sentido. Aí lá na frente aconteceu um acidente que acabou, tem até um registro com uma foto, não é? Não sei se você já chegou a ver na internet. Lá na frente aconteceu um acidente, estragou o carro todinho, menos a mala. Isso, até os ovos estavam. E por incrível que pareça, quando abriram a mala, todos os ovos estavam intactos. Nenhum quebrou. Então ela zombou de Deus. Tem a questão do Titanic, que disse assim, alguém disse: nem Deus afunda. Foi o que aconteceu. Zombaram. Tentaram a Deus, né? Não pode tentar a Deus. Ele é o Criador, Ele é o Ser Supremo, Ele é real, não é? Se você não acredita, cuidado, respeite. Isso. Porque isso pode gerar uma grande punição, um julgamento sobre a sua vida, né? Então no versículo 3, Satanás tentou: se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras transformem em pão. Mas eu achei bonito, David, a resposta de Jesus, que ele disse assim: nem só de pão viverá o homem. Ele respondeu com um texto bíblico que está lá em Deuteronômio. Se ele mesmo disse, é capítulo 8, eu não me lembro bem, mas como é, David? E ele mesmo disse: está escrito, né? Ele mesmo citou: está escrito, dando a entender que todo crente deve ler a Bíblia, viu?
Porque ele lia as escrituras, ele estudava. O próprio Jesus estudava. Ele não nasceu aprendido, não. Porque ele estava como um humano, ser humano. Né? Então ele precisou também buscar. Então os crentes precisam buscar. O cristão precisa buscar. Ele precisa sempre, constantemente, ler a Bíblia, se fortalecer. Porque Jesus se defendeu com o quê? Com a própria palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. E ele disse, né? Ele disse com a boca dele o que estava escrito. Ele declarou, está escrito. Imagina o diabo levanta uma situação, uma enfermidade, se você não tem conhecimento das escrituras para se defender, você vai buscar só a ajuda da medicina, que não é errado, é correto, mas às vezes a medicina não dá jeito. Você precisa da sua fé e do conhecimento da palavra, para poder você saber orar, você repreender essa ação maligna que o diabo está levantando sobre a sua vida. Quem lê a Bíblia, David, a própria Bíblia, a leitura da Bíblia está escrito lá no provérbio, que quem lê a Bíblia, ele traz saúde para o seu corpo. É forte. Não tem remédio melhor do que ler a Bíblia para trazer saúde para o seu corpo. Mas enfim, Jesus respondeu no versículo 4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em seguida, no versículo 5, o diabo ele transportou Jesus para a cidade santa, né, e colocou Jesus lá em cima no pináculo do templo, David. Ele transportou. Agora é interessante que aqui diz transportou, é onde a gente tem que abrir nosso entendimento e ter esse conhecimento. Porque assim como o diabo transportou Jesus, o diabo está transportando muitas pessoas mentalmente para tentações, oferecendo os reinos do mundo. Porque aqui o diabo, primeiro, essa tentação não foi nem oferecimento do reino do mundo. Ele disse assim no versículo 6, ele disse assim: se tu és o filho de Deus, o diabo usou a palavra de Deus, lança-te daqui abaixo, que ele vai dar ordem aos seus anjos para que te sustente. Nele, e os anjos de Deus vão tomar conta de você para que você não tropece nenhuma pedra. O diabo tentou também usando a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Mas Jesus respondeu no versículo 7 também, dizendo assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, né? Ô pastor, interessante que tem pessoas que pensam, né? Rapaz, tá vivendo uma situação difícil na vida e pensa: rapaz, eu podia se jogar na frente desse carro para eu acabar com o meu sofrimento. Isso é uma tentação do diabo também, com pastor? Com certeza, é uma tentação do diabo, diabólica, porque ele pensa que vai resolver o problema. Porque ele pensa que, muitas pessoas se enganam, pensa que quando morre acaba. Acaba não, rapaz. Não acaba não. O mundo espiritual é real. Seres espirituais existem. Nós somos espíritos. Isso. Quando nós morremos, morre o corpo, mas o espírito não morre não. Existem 2 lugares que Jesus falou. Está na Bíblia. O céu ou o inferno. Paraíso ou inferno. As almas perdidas serão lançadas no lago de fogo, no inferno. Agora eu te pergunto, será que é vontade de Deus você vá para o inferno? Nunca foi, mas a própria pessoa escolhe. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer, o certo ou o errado. Você que está nos ouvindo aí, é você que decide a sua vida. Se você quiser continuar vivendo do jeito que você quer viver na prática do erro, na prática do pecado, alimentando só seu ego, fazendo todos os prazeres da sua carne, na bebedice, na glutonaria, como está escrito lá no livro de Gálatas, né? Nas obras da carne. Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Praticando as obras da carne, sem mortificar a sua carne, sem um compromisso com Deus, seu final não vai ser bom, não. É tanto que o próprio Jesus falou, né, pastor? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E siga-me, ainda tem que seguir. Tem que seguir, ou seja, é a questão de carregar a sua cruz. Porque às vezes a pessoa pensa, David, que carregar a cruz é sofrer. Eu vou sofrer cheio de doença, carregando uma cruz aqui com essa peste desse marido que não presta. Isso não é, irmão, carregar a cruz, não. Isso foi escolha sua. Escolheu errado, tá pagando o preço. Carregar a cruz é a renúncia nossa para fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade da nossa carne. No versículo 8, David, está escrito que o diabo novamente volta com a sua tentação pela 3ª vez, conduzindo Jesus para o alto monte, mostrando os reinos do mundo e a glória deles. E sabe, olha a proposta do diabo. No versículo 9, a Bíblia diz que o diabo, ele ofereceu: darei tudo isso aqui, eu vou dizer com minhas palavras, darei tudo a você se você prostrar, me adorar. Tá vendo?
Era uma decisão aqui, Ô pastor, o diabo faz isso hoje em dia com certeza. Ele ainda oferece os reinos, oferece dinheiro, para as pessoas não irem para Jesus, né? prosperidade. Não que a prosperidade seja pecado, porque Deus, ele é próspero, sabe? Ele não é dono do ouro da prata. Isso. Né? Às vezes a pessoa diz, mas Jesus era próspero, com certeza. Jesus não faltou nada. O que ele queria, ele tinha. É, tanto que até quando ele era nenenzinho, Deus usou os magos, né? Para trazer levar presentes para ele, que presente, era mirra, ouro, mirra. incenso. Né? Jesus também. A Bíblia diz que ele tinha uma casa, né? Na O praia. pai dele né? tinha um emprego, né? Era O carpinteiro. pai dele era carpinteiro, tinha uma profissão, né? Tinha a profissão, ele trabalhou na sua juventude. Então Jesus, ele era próximo. Quando havia nessa, agora é porque ele não era apegado ao dinheiro, Isso. bens Esse é o materiais. Ele segredo. dava aos pobres, aquele que vinha para ele era um abençoador. Né? Ele orava ao Pai, multiplicava o pão, multiplicava o peixe, então não faltava nada, porque ele entendia que ele era filho de um Deus próspero. Agora a questão onde o diabo tentou Jesus para oferecendo os reinos do mundo, sabe qual foi a questão? É porque ele queria que entrasse um certo tipo de avareza no coração de Jesus. Ganância. Né? É o que muitas pessoas têm entrado dentro de avareza, ganância, né? Ganância a ponto de desejar só alimentar seu próprio ego, não olhar para as pessoas, a necessidade das pessoas, não olhar para a necessidade da obra, do reino de Deus, não contribui, não são generosos, não dizimam, não ofertam e ainda acha ruim quem dizima e quem oferta. Mas pessoas que estão fazendo isso, elas não estão fazendo por obrigação, elas estão fazendo porque entenderam um princípio de ser um abençoador. Isso. Né? Por isso que elas são abençoadas. Então o diabo volta a tentar Jesus, colocando ele ali no alto do cume, ali do monte, mostrando todos os reinos e a glória dele, e diz assim: tudo isso eu te darei se você prostrar e me adorar. Só que Jesus manteve na sua posição firme. É onde nós devemos se manter firme diante das tentações. No versículo 10, Jesus ele age agora com mais rigidez contra Satanás. Porque ele diz assim: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Entendeu? E esse terceiro tipo de idolatria, além do diabo tentar colocar, de tentação, né? Além do diabo tentar colocar avareza, né? Reinos, teve também a questão da idolatria. Por quê? Porque o diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse, onde só Deus é digno de louvor, honra e glória. Entendeu? O Pai, Filho e o Espírito Santo. E Jesus vai tomar autoridade contra o diabo e manda ele sair. E no versículo 11, para a gente fechar, diz que o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. É forte. Interessante, né, David? Diante de tudo que você está passando, se você se mantiver firme, servindo a Deus, fiel ao Senhor, não negando a sua fé, pode ter certeza que Ele enviará os seus anjos para te guardar, para te proteger e para te servir. Ah, mas eu não estou vendo nada disso. Não precisa ver, porque a fé não precisa ver. Não é verdade, David? É verdade. A fé, se você quiser ver para acreditar, então você está igual a Tomé, que precisava ver para poder acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Mas nós não somos desses. Nós acreditamos porque está escrito na palavra do Senhor. Quer complementar, finalizar? Ô pastor, interessante, né? Que ele repreendeu o diabo. E depois dele repreender foi que os anjos do Senhor vieram e serviram a ele. A mesma coisa acontece hoje em dia, né, pastor? Quando a gente repreende o mal, que a gente tem que repreender. Tem que repreender. Assim como o não diabo... Não pode ter medo do diabo. Isso, não pode ter medo. O problema é que muita gente tem medo. Mas por que tem medo? Porque não sabe que sua identidade. Quem são em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Rapaz, Deus habita dentro do ser humano por meio do Espírito Santo no dia que ele nasceu de novo. Então é impossível o diabo ter mais poder do que um servo de Deus. Não tem. Porque o servo de Deus carrega o nome de Jesus dentro dele, o nome mais precioso da face da terra, que todo joelho se dobrará diante desse nome. Amém. E aí ele repreendeu, a gente tem que repreender também, e os anjos vieram e deram descanso a ele, né, pastor? Glória a Deus. É tremenda essa palavra. E com isso nós terminamos essa passagem de Mateus 4 até o versículo 11, comentando e explicando sobre a tentação de Jesus e o seu comportamento, como ele se comportou, trazendo uma reflexão para nós também sabermos estar posicionado quando a tentação vier sobre nós. Lembre-se, se o teu Jesus
foi tentado, você também será tentado. Agora, assim como ele teve uma posição, mantenha também a sua posição e não negue a sua fé. É isso aí, queridos, que Deus abençoe a tua vida. Só dizendo aqui, deixando aqui uns recadinhos. Quinta-feira nós não vamos ter culto na igreja. Por quê? Porque nós estamos no momento de transição de prédio, então nós vamos ter os grupos de conexões espalhados na cidade. E sábado nós teremos culto. O culto que era para ser domingo será sábado. Mas por quê, pastor? Porque domingo é eleição, a votação, e a gente vai evitar por conta do barulho, essas coisas que acontecem como de costume. Mas o culto vai ser sábado e não vai ser também lá na praça, não, viu? Porque nós fizemos domingo lá no pátio da feira, mas vai ser na casa do nosso querido irmão Zezinho, esposo da irmã Aparecida, ali na rua, perto da caixa, próxima ali à caixa d'água, na rua do Evolução, ali, né? Colégio Evolução. Então vai ser sábado de 7 horas da noite e você é nosso convidado. Tá certo? E todas as pessoas que têm nos acompanhado, a irmã Lourdinha lá do sítio Cacimba de Roça, Cacimba de Roça, um abraço, a irmã Bernadette, e nossa querida irmã Maria lá de São Vicente, e todas as pessoas que têm acompanhado esse programa na rádio, um abração, fica com Deus, né? Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todo mal. Um abraço também para a irmã Graça, um abraço também para o irmão ali que escuta, como é o nome dele? Zé Rangel. Ele é um evangelista, ele liga o rádio e as pessoas escutam lá, né? Um abração, continue ligando o rádio aí bem alto, Zé Rangel, para que as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor e o evangelho, tá bom? Nossa querida irmã Daça, também um abraço, que Deus abençoe, até a próxima terça-feira, se assim o Senhor permitir, no nome de Jesus.